Oi, gente! Oi, Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Singularcast. Só que hoje estamos iniciando um novo quadro que é o Conhecendo o Seu Mentor. Estou aqui com um colega da Mentoria Singular, nosso querido Dr. Guilherme Marinho, otorrinolaringologista. Olha, ó, não titubeei antes de falar dessa especialidade, que eu acho que é a especialidade que tem o maior, né? Se a gente for pensar, a maior, né, extensão de letras, eu acho. O maior gentílico. Exato, exato. Então, antes de mais nada, Gui, eu vou chamar de Gui, né? Porque a gente já se conhece. Vamos lá. Muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Justamente que a gente sabe que a sua rotina é corrida, né? Então eu queria agradecer em nome da Mentoria Singular, em nome também dos nossos alunos, a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho aí da nossa experiência, né? Uhum. Meu nome é Guilherme, eu tenho 29 anos, eu sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Também fiz residência aqui no HC da USP. Terminei a residência em 2024, fiz um ano de preceptoria também, ali na Otorrino do HC. E atualmente no hospital estou dentro de uma subespecialização, um fellow de cirurgia endoscópica endonasal e base de crânio. Sou professor aqui de otorrino da Medcoff desde 2023 e desde ali novembro, dezembro de 2024 estou participando como mentor da Mentoria Singular. Perfeito. Então, para a gente começar a nossa conversa, assim como quase um quebra-gelo, porque, beleza, eu sei quem é o Guilherme Marinho profissional, mas quem é o Guilherme Marinho pessoa? Assim, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no tempo livre? Vamos lá, então. Muito antes de pensar em medicina, eu fechei medicina cedo, com mais ou menos uns 15, 16 anos de idade, já tinha me decidido que queria prestar medicina. Mas ali, desde 9, 10 anos de idade, a minha primeira grande paixão das artes, dos hobbies, foi a música, né? Com 10 anos comecei a ouvir Beatles, aquilo ali virou uma febre, eu fiquei viciado em ouvir Beatles durante quase um ano ali dos meus 10, 11 anos de idade. Naturalmente, comecei a ir atrás de aprender algum instrumento musical, comecei a fazer aula de violão, guitarra, e até hoje é um hábito que eu mantenho. Então, pensando em hobbies aí de longa data, música com certeza é o principal deles. Já são quase 20 anos aí tanto de ouvir bastante música, tanto de instrumento musical. Tenho banda, entrei numa banda logo no 6º ano da faculdade. O vocalista dessa banda também é médico, é um radiologista, alguns anos mais velho, um grande amigo meu. E acabou sendo um caminho natural, né? Médicos acabam se juntando para fazer coisas fora da medicina. Caramba, também. Gui. Então, assim, além de tudo isso, você tem uma banda e eu já tenho um spoiler aqui, né? Que eu conheço a sua soon-to-be esposa, né? Que você está Exato. noivo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas quem olha assim pra você fala, não, acho que ele deve gostar de música clássica, né? Assim, né? Mas qual que é o estilo musical que você escuta, que inclusive já foi até BO do seu relacionamento? Pois é, eu falei que comecei com Beatles, né? Depois comecei a sentir necessidade de alguma coisa um pouquinho mais agitada, mas hoje de estilo musical, principalmente heavy metal, hard rock, eu sou muito fã hoje de Iron Maiden, Megadeth, de Purple, Led Zeppelin. E cadê o cabelo? Começaram a aparecer as entradas, aí tive que me livrar do cabelo longo. Mas você já teve, cara? Você já teve cabelo assim de metalhead, assim? Olha, quando eu tinha 12, 13 anos ali, eu tive cabelo até a altura do ombro, usava aquela jaqueta meio jeans, aí depois ficou um pouco insustentável em casa. Então, cortei logo o cabelo e desisti. Dos 15 anos pra frente, voltei pro cabelo curto mesmo. Perfeito. E a gente sabe que na sua jornada, né, você encontrou uma pessoa muito, né, muito legal, muito especial, que você vai casar com essa pessoa. Quem é essa pessoa? É a doutora Nicole Kimberly, professora, coordenadora aqui da ginecologia e obstetrícia da Medcoff, previsto aí para maio de 2026. Isso, que também é uma das nossas mentoras aqui da Mentoria Singular, diga-se de passagem. Então agora, vamos pensar na sua preparação. Então, quando que você prestou otorrino? Foi a primeira vez que você prestou? Tinha ficado na dúvida se era alguma outra especialidade? Como é que foi isso do 6º ano até você entrar na prova de residência? Perfeito. No 6º ano eu já sabia que queria otorrino. Foi uma especialidade que me decidi ali no final do 5º ano mesmo. E aí minha preparação do 6º ano é uma preparação que ela é um pouco difícil, porque quando eu prestei a prova pela primeira vez, isso em 2019, já era um momento em que as provas já estavam ficando cada vez mais difíceis. Elas sempre tiveram esse padrão, mas acho que a partir ali de 2017, 2018, começou a ser percebida uma guinada do nível de dificuldade dessas provas.
A prova do HC, por exemplo, antes era uma prova com questões discursivas, de respostas curtas, eram menos questões, e quando eu prestei já era aquele esquema de uma primeira fase com testes, né? E, inevitavelmente, o número de assuntos começa a aumentar, o grau de profundidade começa a aumentar também. E no meu sexto ano eu me vi bastante dividido entre qual que era o momento para eu me dedicar ao internato, me dedicar a conhecimentos dos estágios que não necessariamente são cobrados numa prova de residência, mas que são essenciais para uma formação médica, por exemplo, soft skills, a parte de a relação médico-paciente, de comunicação com outras equipes, de procedimentos que, por exemplo, é difícil cair numa prova, um teste sobre coleta de gasometria, mas é um procedimento que deve ser estudado, deve ser levado a sério durante o internato também. E eu me vi dividido entre me dedicar a essa parte do meu internato e também a dividir meu tempo para os estudos mesmo, para prestar a prova de residência. Então, pensando na minha preparação, no meu sexto ano, esse foi meu grande dilema. Houve momentos em que eu achei que eu poderia ter estudado um pouco mais aquele conteúdo teórico para a prova, e houve momentos em que eu pensei, puxa, essa semana podia ter me dedicado um pouco mais para, de repente, ficar um pouco mais de tempo naquele caso que eu vi na enfermaria ou no pronto-socorro. Então, pensando na preparação durante o sexto ano, acho que essa foi minha grande dificuldade. E assim, desculpa te interromper, mas Por isso favor. é muito interessante, tá? Porque você não tá sozinho nisso. A gente sabe que o sexto ano, ele carrega uma bagagem, assim, de responsabilidade muito grande. Porque, afinal de contas, quando você termina um ano, você vai ganhar um CRM e você está ali com a sua licença para ser médico e para atuar. E isso gera muita insegurança no aluno, especialmente o aluno que não aproveita o internato. Então, quando a gente coloca esse cenário aliado ao fato de ele ter que prestar prova de residência, as coisas complicam, porque ele tem um foco dividido. E a gente sabe que no foco dividido, eu não vou conseguir priorizar muito uma única coisa. É óbvio que a gente pode fazer o máximo para deixar esses dois focos o melhor que a gente consegue, mas mesmo assim é uma questão importante. E uma coisa que você trouxe que eu queria levantar, se a gente pegar as taxas de aprovação saindo do sexto ano para o R1 direto, eram muito mais altas há 5, 6 anos atrás do que são hoje. Então a gente tinha, por exemplo, egressos de grandes, né, universidades aqui do Brasil, com uma taxa de 70%, 80% saindo do sexto ano e entrando no R1. Agora, essa taxa, claro que vai variar de, né, instituição para instituição e qual é a residência que a gente está avaliando, mas se a gente pegar numa forma geral, às vezes essa porcentagem pode não chegar a 30%. Isso mostra duas coisas. Mostram, obviamente, que o cenário está diferente, no sentido em que, pela primeira vez na nossa história, né, médica brasileira, estamos com um número de egressos muito grandes associado ao fato das vagas de residência não estarem aumentando. Então, essa desproporção está causando o cenário atual. Então, tudo isso que você falou é muito legal, porque a gente está vendo historicamente isso acontecer, né? E você passou por essa transição também. Então, o sexto ano, você fez o sexto ano, pelo que eu entendi, muito bem feito, tentando estudar sempre que possível, só que o cansaço bate, né, Gui, durante o sexto ano. Claro, e eu falo uma coisa, o sexto ano é o melhor ano da faculdade, pelo menos foi o melhor ano da faculdade, sem sombra de dúvidas para mim. Foi um ano em que, principalmente estágios mais práticos de pronto-socorro em clínica e cirurgia, foram aqueles estágios após os quais eu pensei, puxa, eu me sinto preparado para começar a ser médico. Lógico que eu não sei tudo, muito pelo contrário, mas eu sei de onde sair, eu sei como reconhecer, puxa, esse paciente merece um cuidado a mais. E acho que desenvolver essa percepção é algo que depende, lógico, de bastante estudo, a parte da dedicação, mas de muita repetição, de você ver várias vezes casos semelhantes ou situações levemente diferentes e você começar a captar essas pequenas diferenças como os motes de decidir quando um paciente merece uma atenção maior ou não, né? Pensando nessa parte de urgência principalmente. Mas só para fechar esse raciocínio, uma coisa que eu queria deixar claro, eu não acredito que sejam coisas mutuamente excludentes. Você se dedicar ao seu internato e conseguir estudar para uma prova. Eu tive uma dificuldade um pouco maior de conseguir conciliar as duas coisas, mas não que eu acredite que sejam polos, porque o que eu percebo às vezes também é que, principalmente o aluno que está começando o sexto ano, ele pensa, o que eu vou fazer? Vou me dedicar para o internato ou vou me dedicar para a prova de residência? Dá para fazer os dois, e dá para fazer de uma maneira bem feita, mas às vezes acertar
o ponto de equilíbrio é um pouco mais difícil mesmo. Isso. E não apenas esse ponto de equilíbrio, que é o que eu sempre falo, ó, a gente coloca o peso que a gente quiser nas costas. Vai depender do que eu quero carregar nas costas. Então, se eu entendo que é igualmente importante me formar bem no sexto ano, óbvio que eu vou estudar com o melhor que eu consiga para a prova de residência. Agora, a gente não pode criar uma expectativa de um cenário em que é tudo ou nada. Então, eu preciso passar direto do sexto ano, porque se eu não passar, o mundo vai explodir, vai implodir e vai me levar junto no buraco negro. Não, as coisas vão continuar acontecendo e está tudo bem. E uma das coisas que eu sempre falo, não é que o que você estudou esse ano você vai amassar, jogar no lixo e começar do zero quando, né, começou o outro ano letivo e teve que fechar cursinho de novo, etc. Não tem nada a ver, a gente vai usar todo o conhecimento que você já adiantou no sexto ano. Então, por isso que eu falo, olha, quando eu pego um aluno que está no sexto ano, eu falo, nós temos a oportunidade perfeita para fazer um estudo de qualidade e sem culpa. Não que os outros estudos precisam ter culpa, não é isso que eu tô falando. Mas aqui é a oportunidade perfeita para falar, olha, vamos tornar um estudo gostoso, vamos pegar aquela vontade de estudar, vamos fazer nossas métricas, etc. Mas tem que respeitar o internato. E o problema é que quando a gente coloca isso num gráfico de volume de estudo, o volume de estudo de um aluno no sexto ano não tem como se equiparar a um volume de estudo de uma pessoa que não trabalha. É impossível, gente. Não tem conta que feche. Então, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. É sim possível da gente ser aprovado no sexto ano, claro. Perfeito. Que é, mas tá tudo bem se não rolar esse ano, porque a gente vai pegar da onde você parou no ano seguinte, já adiantando as coisas. A gente tem inúmeros exemplos aqui mesmo da mentoria que passaram do sexto ano direto para residência. Só que um dos fatores determinantes para mim foi que essas pessoas não ficaram noiadas com a prova de residência. E eu não sei como colocar um verbo noiar de uma forma mais formal. Assim. Eu gosto tanto dele. Quanto mais crica a pessoa for do tipo, preciso passar esse ano, etc., piora o desempenho dele, principalmente na reta final e durante a prova. Então, fechando isso, eu acho que é excelente a gente ter esse equilíbrio, né? E o que ajuda é a gente fazer uma boa intenção de implementação. Fazer uma rotina, estabelecer meta de estudo, isso ajuda, porque senão a gente vai sempre... teve um tempo livre aqui, eu vou estudar. Mas opa, pera lá, se a gente não pode estudar sem métrica, a gente precisa ter uma meta para bater, a gente precisa ter um limite mínimo, um limite máximo. É legal a gente fazer isso. Então, como é que foi prestar a prova no finalzinho do sexto ano? Como é que fomos de desempenho? Como é que ficamos no otorrino? Como é que foi? Bom, foi um momento muito particular esse final do sexto ano, porque você está terminando uma faculdade de medicina, então tem toda uma expectativa da sua própria família, dos seus pais, todo mundo feliz que você está finalmente se formando ali no curso que você escolheu, na faculdade que você quis cursar. Então é um momento que tem muita coisa bacana, muita coisa gostosa, e acaba virando um fator a mais para não conseguir, de repente, priorizar essa parte dos estudos. Ainda mais tem festa, tem formatura, outras preocupações também. Nesse final de sexto ano, coisas que eu tenho memórias muito boas. Fiquei muito próximo ali dos meus amigos com que eu fiz o internato, o pessoal ali da minha turma. E é uma coisa que eu falo bastante pro pessoal, às vezes, que eu ainda tenho contato que está na faculdade. Aproveita o final do sexto ano, eu sei que é puxado, eu sei que tem prova, eu sei que tem formatura, mas aproveita o tempo ali com seus amigos, porque depois que todo mundo se forma, não é que vocês nunca mais vão se ver, mas fica cada vez mais difícil, né? Mas nesse finalzinho de preparação, pensando na preparação para a prova, foi um momento em que me vi um pouco perdido, não sabia exatamente qual que era a melhor estratégia, se era pegar a apostila e ler um monte de texto, se era fazer prova antiga. O que eu reconheço que foi uma coisa que eu deveria ter feito mais e não fiz, foi fazer mais provas antigas. Eu cometi um erro que eu vejo que é bastante comum, que é, não, só vou fazer as provas antigas faltando uma semana para a prova. Tá errado, completamente errado. Faz o quanto antes, faz as provas de acesso direto, de R+, não tem essa de você queimar a questão. A questão, ela até pode cair igual de um ano para outro, a gente vê essas coisas acontecendo, mas o mais provável é que caia aquele assunto com uma abordagem diferente. Então, quanto antes você fizer aquelas questões, antes você vai revisar esses assuntos, vai revisar os conceitos, né? E naquele ano, eu fui para a segunda fase do HC, que foi a única prova que eu tinha prestado naquele ano. Outro erro, hoje eu falo, abre o seu leque de opções, não foca em apenas um lugar. Mas naquele ano foi o último ano que teve prova prática, era 2019, né?
pré-pandemia. E no final de todo o processo, na época eram 8 vagas via Coreme para otorrino, se eu não me engano eu fiquei em 11º, 12º, eu bati na trave, ali na entrada. E não foi por conta de entrevista, na entrevista tinha ido super bem, mas foi 100% por minha causa. Deixei a desejar na parte ali da prova teórica, na parte prática, no final bati na trave. É uma coisa que eu falo, né, principalmente para os alunos que acabaram de passar, para o pessoal da mentoria, né, que acabou de sair de uma prova, que até que foi bem, mas bateu na trave. Eu falo o seguinte, olha, é normal a gente ficar chateado. Eu passei por isso, pela sensação de você ver os seus amigos às vezes passando e você teoricamente ficando para trás, e lógico que isso traz uma chateação, mas é aquela coisa, é um processo de luto. Fique chateado, é saudável ficar chateado, mas isso tem começo, meio e fim. Acabou a chateação, alguns dias depois, beleza, tudo bem, não passei. E agora, qual que vai ser meu plano para esse ano? E eu lembro muito, voltando um pouco mais um tempo, de quando eu não passei no vestibular pela primeira vez. Eu não passei direto do meu 3º ano do ensino médio, eu fiz um ano de cursinho. E os meus pais falaram, Gui, tudo bem, você não passou, mas contanto que você durante esse ano continue estudando, continue tendo plano, tá tudo bem. O que eu não quero é que você desista e fique parado. E foi o mesmo raciocínio que eu levei quando não passei na primeira tentativa ali na prova de residência. E aí até para puxar um gancho para, acho que é a próxima pergunta que você vai fazer, eu brinco que esse foi o melhor ano da história para não passar direto na residência, porque era 2019. Quem passou direto naquele ano, quem entrou na otorrino naquele ano, teve uma formação bastante atribulada ali no primeiro ano por conta da pandemia. A pandemia chegou ali no final de março, começo de abril, aqui no Brasil, e todas as especialidades cirúrgicas, clínico-cirúrgicas, praticamente pararam ali por 6, 7 meses, pelo menos no Hospital das Clínicas, né? E então acabou sendo um ano bom, tanto para eu me reformular, para me preparar novamente para a prova, para conseguir trabalhar, começar a juntar um pouco de dinheiro também. Mas aí já estou me adiantando, acho que para a próxima pergunta que você ia fazer. Isso. Então conta pra gente como é que você organizou os estudos nesse ano de preparação já sem internato. Perfeito. Então, quando saiu o resultado da prova, que foi no final de janeiro de 2020, saiu o resultado e eu pensei, puxa, não passei, tô chateado. Aí no dia seguinte, tá bom, ainda tô um pouquinho chateado, mas vamos lá, o que eu vou fazer agora? Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu acabei de passar por um processo bastante estressante, bastante ansiogênico, não quero pensar em prova pelo próximo mês. Essa foi minha primeira reação. Peguei um monte de plantão, trabalhei praticamente só em pronto-socorro naquele ano, em porta de pronto-socorro de clínica mesmo. E ali depois de 1, 2 meses trabalhando, depois que começa a entrar um pouquinho de dinheiro na conta, aí foi o momento que eu parei e pensei, tá, tudo bem, já estou começando a cansar um pouquinho dessa rotina de pronto-socorro, vamos voltar para o plano principal, que é entrar numa residência. E na época eu peguei alguns materiais antigos que eu tinha, comecei a ler apostilas antigas que eu tinha, mas ficou aquela coisa um pouco sem norte, sabe? Ainda mais que a pandemia começou a apertar, começou a ter o isolamento social, acho que foi um momento aí que todo mundo ficou um pouco mais embotado, digamos assim, quanto aos seus objetivos. E aí a grande guinada que eu tive foi ali por volta de maio e junho, onde coincidentemente eu conheci a Metcoff. Muito interessante. Em maio e junho de 2020, olha só. Ou seja, nós éramos um dinossauro, né? Exatamente. E o que era a Metcoff naquele ano? Era um banco de questões, era um site que era somente um QBank, e eu falo isso para os alunos da mentoria. A Metcoff surgiu como QBank, o QBank é o ouro. Exato. É o coração da Metcoff. O coração. As aulas são muito legais, o Coffee Express, tudo, mas o ouro ali está no QBank, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz as questões do QBank, eu fiz um mini simulado para mim de 50 questões e errei umas 40. Uau! Essas questões estão difíceis, vamos lá, vamos ler o comentário com calma, fazer a correção crítica. E ali foi um ponto de guinada para mim, porque até então, Cavazan, para mim, me preparar para uma prova de residência era ler apostila, assistir aula, não sei o quê. Ali não, ali eu pensei, nossa, isso aqui é perfeito para mim, é fazer questão, fazer correção crítica, comecei a fazer flashcards. Eu, como um tiozão, não fazia no Anki, eu fazia na mão mesmo os flashcards, grudava na parede, eu fazia no jeito old school, isso aí. Mas foi ótimo, porque foi aí que, fazendo as provas antigas, eu comecei a ver minha taxa de acertos aumentar cada vez mais, não cair naquela enrascada de deixar a prova antiga para o final, comecei desde o começo.
acesso direto, R+, de clínica, de cirurgia, de pediatria, de mastologia. Comecei a caçar prova, virei um rato de prova. E ali depois eu passei, né, no final desse ano. A prova naquele ano, na verdade, foi em janeiro de 2021. A pandemia atrasou um pouquinho a prova de residência. Mas eu falo isso para os alunos da mentoria também o seguinte: quanto antes você começa a se preparar, legal. Mas para quem é aluno da mentoria e está começando a estudar firme agora em março, abril, calma, tem tempo para isso. Eu comecei a pegar firme de verdade ali de junho para julho nos meus estudos. Foi quando eu engatei de vez. Então, um pouco menos de 6 meses de preparação. Lógico, como você corretamente falou, eu tinha a bagagem do meu sexto ano, eu tinha estudado bastante no sexto ano, já tinha batido na trave uma vez, mas é aquela coisa, a gente precisa de um plano, precisa reaproveitar aquele estudo anterior, porque se eu pegar a porcentagem de acerto de um ano para o outro, não é um salto muito grande, é uma diferença muito pequena, mas é esse gás a mais, essa preparação a mais que faz você crescer aquele 10% que você precisa para passar. E conhecer a sua pista, né? Pensando assim, vou falar de um semi-hobby meu. Gente, eu comecei a ficar fissurado em Fórmula 1. Em Fórmula 1? Agora com as coisas Netflix, né, com uma série aí que eu tô adorando, que lembra um pouco Keeping Up with the Kardashians, só que agora de Fórmula 1, gente, tô adorando. E uma das coisas que eu vejo é que, assim, você não conhecia a pista, né, foi o primeiro momento que você entrou naquela pista, um circuito novo, agora no segundo ano, meio que você já conhece a pista, já tá mais ligadão, agora você consegue focar muito mais na sua técnica, com o carro, com as coisas. Eu gosto muito dessa analogia. Eu acho que você trouxe muito, muito isso. E o bacana é que você em nenhum momento citou aulas, porque afinal de contas nem tinha aulas na Medcoff naquele cenário. Então aqui, eu gosto de lembrar isso, que o coração de uma preparação, ele é ativo. Quando a gente fala do núcleo nosso da mentoria, o que é o núcleo da mentoria? Tem 2 componentes, que é a nossa ferramenta de revisão, através de flashcard, aliado ali a provas com correção, né, crítica, gerando flashcards. É algo que se retroalimenta. Não é que as provas são, tipo, não é que as aulas sejam bônus, mas não é isso. Mas a aula, ela é complementar. Exatamente. Né? Então, assim, e às vezes, a depender do perfil da pessoa, eu nunca tive saco pra ficar vendo aula. Então, assim, também se a gente não quiser ver aula, tá tudo bem. A gente consegue fazer uma preparação muito boa sem aula. O problema é quando a gente tenta copiar uma rotina de outra pessoa ou de um cronograma sem usar a nossa massa cinzenta e falar, mas calma, como é que é o meu perfil? Como é que é o meu baseline? Como é que eu aprendo melhor? E eu gostei muito que você trouxe essa raiz ali, né, do estudo ativo, já com os elementos de ferramentas de flashcard. Claro que old school, mas tá tudo bem, né? Importante ali que já teve. Importante fazer. Exato, exato. E a gente chegou no momento ali da prova, tá? Isso. Como é que... Você ficou ansioso para a prova? Deu aquele cagaço ali, tipo, no momento? Como é que foi esse momento de chegar e fazer a prova? Legal. Ansioso é normal ficar, né? E outra coisa que eu falo para os alunos da mentoria, que eu não vou lembrar exatamente qual foi o professor daqui que falou, então me desculpa, professor, colega aqui da Medcoff, pela autoria que eu vou esquecer dessa frase. Mas pensando no quesito estudo, no quesito preparação para a prova, vamos falar de ansiedade. Ansiedade, se a gente for olhar o conceito geral, significa várias coisas no âmbito psicológico e tudo. Não, eu estou falando de ansiedade no quesito prova, aqui. O contrário da ansiedade dos estudos da prova não é ausência de medo, é segurança. Então, assim, é normal você chegar no dia da prova levemente ansioso. A ansiedade, o medo é um mecanismo de defesa do seu corpo, é um mecanismo para você estar atento, focado ali no dia. O que você não pode é deixar essa ansiedade no dia te paralisar ou mesmo te fazer você se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora correndo para casa. E isso é muito interessante. Matheus, eu vou pedir um espaço aqui para fazer uma outra analogia. Claro. Durante a faculdade, um esporte que eu pratiquei e tento praticar até hoje, a rotina às vezes dificulta um pouco, é o karatê. E eu lembro que durante a faculdade, antes de uma competição, antes de um campeonato, o nosso professor, né, o nosso sensei, o sensei Jurandir Andrade, ele falava o seguinte pra gente: olha, é normal chegar no dia da competição ali na frente do tatame e você sentir aquela queimação na barriga, aquela ansiedade, aquele medo. E isso, quando eu ia para campeonato internacional, eu sentia, todo mundo vai sentir. O que você não pode é deixar esse sentimento de medo virar: por que eu tô aqui? Eu queria estar em casa debaixo da minha coberta sem fazer nada. Esse não. Esse é um medo que te paralisa, que
te deixa fazer a prova e interfere no dia da prova também, né? Então, novamente, saindo aí dessa arborização, voltando para a parte da prova, sim, eu fiz a prova, cheguei lá no dia, aquela espera interminável para começar a prova, é um momento bastante ansiogênico, mas a partir do momento que eu li a primeira questão, acabou. Passou a ansiedade, virou um foco. E esse foco era, li a primeira questão, legal, essa questão eu acho que sei, já vou marcar a alternativa. Li a segunda questão. Cara, não entendi nada do que ele perguntou. Ao invés de ficar ali suando frio, nossa, e agora? Não entendi nada na segunda questão. Deixa para depois, fui pular para a terceira. Então, assim, uma outra coisa que eu falo para os alunos também faz parte você fazer uma correção crítica, então, questão por questão, ver o gabarito, corrigir tudo, mas em algum momento você tem que ter aquele treino também de sentar durante 4 horas e fazer todas as questões. É cansativo? Lógico que é, mas é uma parte de um treinamento físico até, né, para você conseguir fazer uma prova de residência. E uma coisa que para mim funcionou muito bem foi, no dia da minha prova, no ano que eu passei pelas 100 questões em mais ou menos 1h30. Fui rápido para dar aquela primeira lida. Não significa que eu fiz todas, eu li todas elas em 1h30. Dessas eu devo ter marcado umas 50, 60 logo de cara. E aí todo o restante da prova, as outras 2h30, foram para aquelas 40 questões que eu já não tinha pegado muito bem na primeira leitura. Isso, na minha opinião, né, faz parte desse treinamento também. Você ter esse manejo de tempo durante a prova e, inevitavelmente, isso passa por você ter uma segurança maior. Preparação com prova antiga, enfim, independente ali do método de estudo que você utilizar. E uma das coisas que eu gosto de comentar é que a gente mistifica muito a prova da aprovação. A gente acha que quando for o meu momento de passar na prova de residência, eu vou sentar ali na prova da USP e os anjinhos vão sair ali do céu e eu vou saber todas as questões, não vou ficar em dúvida em nenhuma questão, não vou ter... Gente, pelo contrário. Vai vir sim aquela taquicardia bem leve, assim, putz, não sei, mas o que a gente precisa fazer? Distanciamento emocional, que nem você fez, deixa de lado, afinal de contas, tem mais 99 questões que eu posso ganhar um ponto. E ponto é ponto. Se você fez em clínica médica, você fez em preventivo, não importa. Tanto faz, exato. Exato. Então, aquela uma questão de porfíria intermitente aguda que se pá caiu no seu ano, que acho que foi 2021. Eu acho que foi essa mesma. Isso. Daí, assim... Essa questão vale tanto quanto uma questão de SUS, de princípios do SUS, que todo mundo vai acertar. Então, assim, gente, quem passa na prova de residência, afinal de contas, prova de residência é uma prova de resistência também. E quando a gente pensa nessa prova em especial, ainda mais que a gente teve, né, uma mudança no último ano para 6 horas de prova, no último ano não, nos últimos anos, para 6 horas de prova, com 120 questões. Isso é uma resistência. Eu nunca vou esquecer de uma aluna do R+, de clínica, que no R+, de clínica são menos questões, são 50 questões em todas as outras provas, né, em quase todas, exceto na USP, que ficam 120. Ela treinou o ano todo fazer 50 questões. Quando chegou na hora do Vamos Ver da USP, ela tinha feito as provas antigas, mas ela não fazia treinando a bunda de sentar lá e aguentar. Ela não aguentou. Ela falou, Matheus, começou a me dar faniquito, eu não conseguia ficar parada, não conseguia, fiz de qualquer jeito e fui embora, porque ela não aguentou. Então, a prova de residência também é uma prova de resistência, em alguns casos. Então, é importante a gente ter essa noção e lembrar que na hora da prova, tá tudo bem se a gente não souber 1, 2, 10, 15 questões, mas a gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que a gente sabe. E, afinal de contas, a prova de residência não é uma prova de título que não importa a nota dos outros. Aqui é sempre comparativo em relação às pessoas. Então, você não tem nem ideia de como é que as outras pessoas estão indo. Então, não fique desencorajado. Esse ano foi um ano muito... Assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz da mentoria até hoje, foi uma aluna que me mandou um áudio super feliz, que tinha saído da prova do ABC, que tinha tirado 80% na prova do ABC. E daí ela estava super feliz porque era uma aluna com algumas dificuldades, e ela falou, Matheus, eu nunca tirei 80% numa prova. É óbvio que eu falei parabéns, etc. Mas o que a gente já sabia? Que esse ano a prova tinha sido muito mais fácil. Então 80 não era nenhuma nota perto de ser competitiva para a especialidade que ela queria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela impressão intra-prova, tanto positiva quanto negativa, que ela não quer dizer absolutamente nada. É comparativo. Exato! Então, o que a gente precisa fazer? Uma das coisas que eu gosto é de lembrar que o nosso papel não é ser médico na prova. Nosso papel é ser um auditor de questões.
Eu não me envolvo emocionalmente. Então, é bem frio e calculista. Eu sei, reconheci o padrão? Não sei. Vou precisar chutar? Usa as diquinhas que a gente dá na mentoria de como chutar com maior probabilidade de acerto. Mas sem se envolver emocionalmente. Passa para a próxima, não leva a carcaça de uma questão para outra, deixa a questão no passado, se embora uma nova questão hoje. E esse ano foi o primeiro ano que a gente não teve prova prática. Exatamente. Né? Então já foi uma mudança e desde então não retornamos a mais ter provas práticas na USP. Provavelmente não retornaremos, tá? Provavelmente. Não dá para saber, mas é uma prova que envolve um custo muito alto, sempre tinha os BOs de recurso, etc, etc. Então eu acho muito difícil. Todo mundo me pergunta, você acha que a USP vai voltar a ter? Eu acho que, olha, sinceramente, acho que não. Acho que não, essa fase já passou. Temos outras provas que mantém, né? Prova prática, mas acho que a USP voltar, acho que não é muito por aí. E a gente teve sua aprovação, né? Em otorrino. Você trancou a vaga, foi pro exército? Não, já assumiu direto? Como é que foi? Não, eu entrei direto. A opção, se eu não me engano, de trancar para ir para as Forças Armadas era somente do 6º ano. Eu não tenho certeza, tá? Mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça, mas como eu já não tinha passado na prova de residência direta do 6º ano, eu falei, não, vou trabalhar na vida mesmo. E aí, quando passei na residência, comecei a residência de vez. E algumas coisas interessantes, Matheus, você falou corretamente, que é muito legal quando você passa ali do 6º ano, mas não é o fim do mundo quando você não passa direto também. E algumas coisas muito positivas que eu vejo, vendo o lado bom da moeda, né? De ter ficado um ano trabalhando fora, eu senti que entrei na residência muito mais seguro, como médico, com uma capacidade ali de comunicação clínica mesmo com o paciente melhor do que a que eu tinha no final do meu 6º ano. Então também não foi um legado que eu joguei fora, muito pelo contrário. Acho que muito da condução de casos mais graves, casos que mereciam mais atenção, especialmente ali no meu R1 e no meu R3, que na otorrina do HC são os anos que você lida mais com os pacientes de enfermaria, né? Aquela bagagem que eu carreguei do ano que eu trabalhei fora foi ótima, foi essencial. Então é uma coisa que faz parte do médico que eu sou hoje, não somente do otorrino, mas médico, né? É normal quando a gente se especializa muito em uma coisa, a gente começar a ser menos médico e mais especialista. Isso é natural para a maioria das especialidades. Mas muito do que eu carrego ainda do meu lado médico vem aí desse ano, dessa experiência que eu tive. Porque é isso, a faculdade não supre completamente todas as necessidades que nós temos para nos formarmos como médico. A gente aprende muita coisa ali no dia a dia, muito estudo sob demanda. Nossa, passou um paciente hoje com paralisia de Bell, não lembro como é que eu vejo isso. A gente tem que estudar sob demanda aquele assunto. Por exemplo, aconteceu comigo, meu primeiro Bell na vida. Falei, cara, não lembro o que eu faço agora, paralisei. Então, e uma coisa que eu percebo, às vezes, isso é muito variável, tá? Mas, às vezes, o colega que entra direto da faculdade na residência, dependendo do local onde se formou, às vezes não tem ainda aquele traquejo quando chega o primeiro paciente grave, dá aquele medo paralisante. Eu senti que quando eu entrei, falei, opa, tudo bem, o caso é grave, mas vamos lá, eu sei o que tem que ser feito agora. Então é um legado que você acaba carregando de toda maneira. Uma maturidade, tudo vale a pena. Uma maturidade, com certeza. Alma, né? Eu adoro essa frase de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, assim, nada na vida é jogado fora. Nada. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, esse um ano que eu vou ficar só estudando. Gente, não, você vai amadurecer. Tem tantas outras coisas Com certeza. Autoanálise, autodescobrimento, de você melhorar as coisas. Perfeito. E como você tocou nesse gancho, só rapidamente, né, que não é o foco, né, do nosso episódio, mas tenho certeza que tem gente que vai escutar esse episódio e vai querer conhecer um pouquinho. Claro. Conta superficialmente como funcionam os 3 anos de otorrino na USP. Perfeito. Então, a otorrino na USP, ela é bastante hierarquizada no sentido de que cada ano tem uma função bem estabelecida. No R1, você roda tanto em estágio de pronto-socorro, mas você também roda em estágio de enfermaria. Então, divididos ali nos grandes grupos cirúrgicos da otorrino, né? Um grupo de nariz, de ouvido e de boca e laringe, né? 3 grupos aí. E então, nesses estágios, o R1 ele tem uma experiência tanto de enfermaria, passar visita em pacientes tanto eletivos quanto pacientes internados pela urgência. Ele entra nas cirurgias desses grupos também, os dias de cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, e aí que às vezes azeda um pouco a carga horária para o R1, porque às vezes sai ali uma cirurgia de urgência no meio da madrugada, existe um sobreaviso nesses estágios no R1, e as atividades de ambulatório. A parte clínica da otorrino do HC é muito rica.
também. A otorrino é uma especialidade clínico-cirúrgica, lógico que a minha parte favorita e o que eu vejo da maioria das pessoas que entram na otorrino é a cirurgia, mas no HC a gente tem uma bagagem clínica muito bacana também. O R1, de longe, é o ano mais pesado da residência, tanto pela quantidade de tempo que você fica ali no hospital, quanto pela responsabilidade, por aquele cenário de ser uma especialidade nova, a qual não temos tanto contato assim na faculdade, então às vezes a gente não entende muito de cara exatamente o que a gente está fazendo em cada momento. Mas aí, quando chega no R2, reduz bastante já essa carga horária, o R2 ele acaba tendo um papel mais de mais responsabilidade no pronto-socorro, é o R2 que fica ali como R+, nos plantões à tarde, noturnos também, sempre tem um assistente junto, mas é o R2 que ele traz para si essa responsabilidade maior de ajudar a conduzir os casos, e é o momento em que ele consegue se dedicar um pouco mais para os casos de ambulatório e começa a fazer as cirurgias eletivas numa maior quantidade também. No R1 já opera, mas pouco, o R2 já começa a ter um volume maior. E aí finalmente chega no R3, que é o ano mais tranquilo pensando em carga horária, mas é um ano que você tem uma maior responsabilidade também. Então, aquele paciente que está internado na enfermaria, tudo bem, o R1 que vai passar, prescrever, evoluir, mas você é R3 que vai dar a conduta final, que vai supervisionar o trabalho do R1, vai fazer esse meio de campo entre o R1 e os assistentes, os fellows ali do grupo cirúrgico. Você vai começar a fazer aquelas cirurgias, tanto numa maior quantidade, mas também numa maior complexidade. Então, são aquelas cirurgias que requerem de você, além do treinamento manual, uma carga de estudos maior. Você precisa estudar, afinal, a cirurgia, a indicação cirúrgica, saber quando não operar um paciente, também faz parte desse aprendizado. Então, resumindo bastante, é um ano que é uma residência na qual cada ano tem uma função específica. Talvez a parte física do trabalho melhore ao longo dos anos, mas essa parte de responsabilidade, essa parte de conhecimento é cada vez mais cobrada ao longo dos anos também. Acho que bastante resumidamente é disso que a gente pode falar. Que poder de síntese, hein? Assim, ó, treinamento. Ficou assim, nossa, ficou lindo, né? O R1, R2, R3, ficou ótimo. E agora, pra gente fechar o nosso episódio, né? Você que já tá na mentoria singular, já desde o ano passado, conosco, o que você acha, assim, que você vê mais frequente nos seus atendimentos? De dificuldades aí dos alunos, ou alguma característica, algum medo, alguma angústia, pra gente fechar nosso episódio abordando essa dificuldade? Olha, Matheus, até agora, os alunos são muito heterogêneos, eles trazem ali bagagens muito distintas, experiências de vida, experiências prévias com provas. Alguns estão naquele perfil, agora vou começar a prestar para valer. Outros estão naquele perfil, bati na trave, eu preciso subir aqueles 5% para entrar. Mas uma coisa em comum, não para todos, mas para uma parcela significativa, é aquela questão que é o seguinte, eu vou falar um pouco de quando eu estava na pandemia, não tinha nenhum lugar para treinar atividade física, a única coisa que tinha para fazer de atividade física era correr na rua, de N95, eu comecei a correr de N95 na rua. Eu nunca tinha corrido na vida, não gostava de correr, até que um dia eu pensei, não aguento mais ficar em casa sem fazer atividade física, preciso fazer alguma coisa. Peguei o melhor tênis que eu tinha, peguei um short, uma camisa, olhei no Google rapidinho o caminho que eu queria fazer. Tá bom, vamos correr. Vou tentar correr 4 km, vamos ver no que dá. E aí fiz a primeira corrida, fiz a segunda, a terceira. Aos poucos comecei a pesquisar um pouquinho mais. Qual o trajeto é melhor de ser feito nessa região? Será que tem algum tênis melhor para fazer isso e tal? Será que eu preciso correr a mesma quantidade todos os dias? Mas eu não fiz um grande plano para começar a correr. Passando disso para o estudo, o que eu percebo em alguns alunos é o seguinte, que existe às vezes uma preocupação que é legítima, porém excessiva, de eu quero uma coisa extremamente detalhada para começar. Tudo bem, na mentoria, no primeiro encontro, a gente senta, vê ali o histórico do aluno, vê a micro e a macro rotina, mas o que eu falo é o seguinte, cuidado para isso não te paralisar. Você pensar, eu preciso de ter uma coisa 100% detalhada para eu começar a fazer alguma coisa. Imagina só se ao invés de eu ter pegado meu tênis para correr, eu tivesse pensado, puxa, mas para correr, será que não é melhor pesquisar para ver uma planilha, para fazer um treinamento espaçado, não é melhor comprar aquele tênis Nimbus de R$1.000? Se você faz essas coisas, você acaba nem saindo de casa para correr, você acaba desistindo antes mesmo de sair de casa. E eu acho que para o estudo funciona um pouco assim também. Por mais que você sinta, antes, por exemplo, de um primeiro encontro com a mentoria, ou às vezes o aluno que está assistindo a gente não faz a mentoria,
ao invés de esperar pelo momento ideal para começar, começa. Ah, puxa, eu estou fazendo, de repente, assistindo uma aula mais longa do que deveria, fazendo menos prova, mais prova do que deveria. Tudo bem, isso pode acontecer, mas a gente tem que começar de algum lugar. Existe tempo, ainda mais, a gente está gravando aqui esse podcast no final de março, então tem muito tempo para a prova de residência, mas o quanto antes você começar, melhor também. Não deixe essa preocupação excessiva de quero tudo 100% detalhado te paralisar para você começar a fazer alguma coisa. É aquele perfil anancástico que nunca... Eu adoro essa piada, né? Eu sempre falo em todo episódio, e não vai ser esse que eu não vou falar. Aquele cara que nunca passou da fase anal de Freud, tão controlador, que é assim, Matheus, me fala, segunda-feira eu vou assistir o Coffee Express de que aula? De que disciplina, tá? Cara, isso daqui não é legal. Então, uma das coisas que eu mais falo na mentoria, a gente não pode ter aquela rigidez mental. É óbvio que a gente vai organizar a macro e a micro rotina e a gente vai deixar um esqueleto bonitinho do que a pessoa precisa fazer. Agora, esse micro manejo do, eu vou ver trauma pélvico para depois ver, isso daqui não funciona a longo prazo. Não funciona. Esse tipo de flexibilidade, esse tipo de rigidez não acrescenta em nada para a sua preparação. Por isso que na mentoria a gente gosta de fazer uma escalinha de prioridades. Então, o número 1, você vai matar seus flashcards todos os dias. Beleza. Perfeito. Matou os flashcards? Estão em dia? Beleza. Revisão núcleo, todos os dias, tá em dia? Ótimo. Hoje é dia de fazer prova? Matheus, então vai fazer prova. Tem correção pendente? Opa, tem correção pendente, então a gente vai corrigir isso. Beleza. E veja que isso daqui já garante uma preparação muito boa. Enorme. Só com isso. É muito bom. Agora a gente vai entrar na outra possível prioridade, que é o conteúdo de aulas, Coffee Express, tarefa mínima. Mas daí, isso daqui fica limitado a essa prioridade depois que todo o restante está feito. E o que eu vou fazer, Matheus? Aonde você parou no curso? Vamos pegar onde você parou. E a gente vai ali, olha, tem bastante tempo, então a gente vai deixar todas as cores. Não tem tempo? Vamos focar no nosso verde. E a gente vai com calma, pensando em prioridades, claro que fazendo um ajuste fino. Eu adorei que você trouxe essa discussão, porque eu sinto que essa falta de flexibilidade mental para o aluno é tão deletéria que justamente as pessoas que mais ficam crica, né, no sentido de planejar tudo, nunca fazem, nunca executam. Porque basta uma coisinha sair do planejamento, que todo aquele planejamento... Exato, parece um castelo de cartas. Exatamente. Você jogou Jenga? Exatamente. Você tirou uma... Puf! Daí você tem que falar, deixa eu construir tudo de novo. E daí você perde muito mais tempo teorizando sobre como estudar do que de fato estudando. E teve um aluno que gravou um podcast comigo maravilhoso, que foi o Daniel Carter. Ele falou, olha, tem uma frase que é assim, just do it, né? Aquela da Nike, assim. Exato. Beleza, faça, erre, e a gente vai consertando, a gente vai parando as arestas, mas faça. Porque é algo... Por mais que não seja aquela melhor, aquela Brastemp toda, é sempre melhor do que nada. Entre você ter alguma coisa para mostrar e você não ter o que mostrar, né? O que a gente vai escolher? Então, eu gosto muito disso que você comentou. Assim, acho que a gente consegue terminar esse episódio com chave de ouro, falando dessa dificuldade, que é uma dificuldade que, claro, eu acho que está presente em todos os alunos, em menor ou maior grau. Eu acho que está sempre presente. Alguns conseguem, né, deixar ela tão pequenininho que nem percebe, mas de certa forma tem. E outros que tornam o escopo aquilo e dá muito errado. Exato, e até só para ajudar a finalizar, Matheus, um gancho que você comentou que é interessante também. Cada um tem um jeito que se adapta melhor para estudar. Eu tenho um perfil parecido com o seu. Eu não sou um grande fã de aula teórica, de assistir uma aula super longa. Em 2020, quando eu fiz o QBank, foi o primeiro ano do HIT. Eu vi aquele monte de aulas, eu não assisti todas. Eu falei para mim mesmo, não tem condição, não dá tempo. Eu prefiro gastar esse tempo fazendo a prova antiga do que assistir tudo. E ficou tudo bem. Os assuntos que eu tinha maior dificuldade, fui lá e assisti. E até um comentário para se fazer, é natural fazermos comparações nossas com outras pessoas. Puxa, tal pessoa está usando uma planilha extremamente detalhada, tal pessoa falou que assistiu todas as aulas. Tudo bem, cada pessoa tem um perfil de estudo diferente. E até um conselho, né, para quem está assistindo a gente se policiar, porque ainda mais hoje com rede social, que você tem um excesso de compartilhamento de rotinas, de informações, cuidado, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente sempre vai olhar o story do amigo e vai falar, puxa, olha como a mesa dele é mais organizada, como a planilha dele é mais colorida, como a parede dele tem mais flashcard. Não se deixa levar por isso. Cada um tem um método muito individual para estudar. Eu falo para os alunos da mentoria,
O Anki é muito bom, ele dá uma revisão espaçada, intervalada, ele é perfeito. Mas eu não me adaptei. Eu sou old school, faço no papel mesmo. É muito mais trabalhoso? É pior para fazer as revisões? Mas é o que para mim funciona. Tá exatamente. ótimo. Me acostumei assim e tá tudo bem. É a singularidade. Perfeitamente. Eu acho que tem uma coisa que define os nossos encontros, é ser de fato singular. Porque não é algo, a gente vê isso até na prática médica, né? Não é porque o guideline XYZ recomenda que seja feito como primeira linha uma droga X, que na prática, putz, mas conhecendo a característica dessa pessoa, Exatamente. pode pagar, não pode, etc. Efeito colateral, tem suporte, não tem. Às vezes eu vou colocar uma droga que, quando eu me formei na Reumato, eu ficava morrendo de medo de ser julgado com as coisas que eu fazia no consultório, que alguém, né, do HC pegasse meus professores e falasse, meu Deus, esse cara não sabe reumatologia. Mas, gente, é a vida. Às vezes você tá ali, precisa imunossuprimir. Não tenho o mofetil da vida, eu fiz, tá? Indução com azatioprina. É o que o guideline recomenda? Não é, mas era o que tinha, era o que dava pra fazer ali, etc, etc. Então não é só porque existe... Eu adoro... Eu sou, né? Eu sou o contrário, né? Eu sou a pessoa tecnológica que gosta de IA, gosta de... né? Anki, mas beleza, mas pode ser que para alguma pessoa a gente tenha que adaptar e fazer o que funciona ali para você, para o Guilherme Marinho, e tá tudo bem. É a individualização e a conduta compartilhada. Eu falo para os alunos, faz sentido para você o que eu estou falando para você até agora? Faz sentido colocar esse ciclo de estudo nesse momento do dia? Faz sentido para você começar com a revisão que nem eu estou falando? E eu acho que é isso, a gente vai compartilhando aos poucos para entender como extrair o melhor de cada um, respeitando nessas características individuais. Não dá para colocar a mesma métrica para todo mundo. Caramba, olha quanta coisa. Foi muito bom. Muito legal. E assim, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe grandes pérolas de conhecimento que eu tenho certeza que as pessoas de casa amaram. Muito obrigado, Gui. Eu que agradeço pelo convite, Matheus. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo e até a próxima oportunidade. Exato. Por isso, já reforçando aqui o obrigado do Gui, queria agradecer todo mundo que está aí de casa, vendo a gente, seja no YouTube, seja no Spotify. Lembra, pelo menos alguma coisinha daqui você vai conseguir colocar na sua vida, na sua rotina, no seu coração. Não tenta copiar exatamente como o Gui fez, como o fulano fez. Não. Pega, escuta tudo isso, mastiga e vê o que vai se encaixando no seu quebra-cabeça singular da sua preparação. Por isso que eu e você, a gente tem um outro encontro marcado no próximo Singularcast. Oi, gente!